Queridos alunos, sejam muito bem-vindos no nosso 11º vídeo aqui de revisão Direito Penal Parte Geral. Nosso tema hoje é de concurso de agentes, tá bom? Nosso tema hoje é de concurso de agentes. Concurso de agentes, turma, também chamado de concurso de pessoas. Tema esse que está ali previsto no artigo 29, 30 e 31 do Código Penal. 29, 30 e 31 do Código Penal, beleza? Então vamos lá. Quando que há um concurso de agentes? O concurso de agentes, para existir, segundo a doutrina majoritária, precisa de 4 requisitos. Então, para existir concurso de agentes, é necessário a existência de 4 requisitos. Primeiro requisito, tem que ter uma pluralidade de condutas, ou seja, cada réu ter a sua própria conduta. Pluralidade de condutas. Segundo requisito, relevância causal das condutas, ou seja, a conduta de todos os réus devem ser o quê? Relevantes, devem ter relevância para o resultado que vai ocorrer, tá certo? Terceiro requisito, senhores, liame subjetivo. O que é liame subjetivo? Acordo de vontades. Lembrando que para existir concurso de agentes, deve existir o que, senhores? Um acordo de vontades entre os réus prévio. O que é um acordo prévio de vontade? É no limite da consumação. Se o acordo foi efetuado entre as pessoas depois que o crime já está consumado, guarde essa informação que as respostas mudarão na sua prova. E o último requisito, né, turma, que eu particularmente não acho que é requisito, mas isso é o que é considerado hoje pela maior parte da doutrina, é a identidade de delitos. O que é essa história de identidade de delitos? É a teoria monista que é adotada pelo Código Penal brasileiro. Então, como regra, isso está lá no artigo 29 do Código Penal, autor, coautor e partícipe respondem pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. Então, autor, coautor e partícipe, ou seja, todos os envolvidos no crime responderão pelo mesmo crime, de acordo com a sua culpabilidade. Ou seja, o juiz, na hora de aplicar a pena, ele aplica a pena individualmente de acordo com a contribuição de cada um para o delito. Mas todos os envolvidos respondem pelo mesmo crime por força da teoria monista, turma. O Código Penal, como exceção, admite a teoria pluralista, como naquele velho e bom exemplo aonde a mulher permite que o terceiro pratique nela um aborto. Então o crime dela é o 124, aborto, né, senhores, consentido pela gestante, né? E o terceiro é o 126, né, senhores? O aborto praticado pelo terceiro, mas consentido pela gestante, turma. Tá bom? Essa é uma exceção, aplicação da teoria pluralista. Tá, professor? A minha grande dúvida é quem é autor, quem é coautor e quem é partícipe. Muito fácil, ó. Todo crime tem um verbo, concorda? É o que nós chamamos na doutrina de verbo núcleo do tipo. Então, atenção, autor e coautor são aquelas pessoas que realizam o verbo núcleo do tipo. Autor e coautor são aquelas pessoas que realizam o verbo núcleo do tipo. Enquanto que o partícipe, ele praticou o verbo núcleo? Não, o partícipe é aquele que induz, instiga ou presta auxílio. O partícipe é aquele que induz, instiga ou presta auxílio. Induzir é criar a ideia criminosa. Induzir é quando a pessoa cria na mente de outra a ideia criminosa. Instigar é quando a pessoa fomenta, quando ela alimenta uma ideia já existente. É o famoso lenha na fogueira. A pessoa já chega com a ideia, você só fomenta, você só incentiva. E prestar auxílio é qualquer tipo de auxílio, como, por exemplo, emprestar uma arma, né, turma? Uma corda, dependendo aí qual é o delito que vai ser praticado, tá bom? Então vamos para o exemplo. Se o Tiago e o João entram na casa do Nelson para assaltar, e os dois subtraem os objetos, os dois praticaram o verbo núcleo do tipo. Ou seja, Tiago e João são coautores. Mas vamos colocar o Fernando na história. Então, se o Tiago e o João entram na casa do Nelson e fazem a subtração dos bens, e o Fernando fica olhando para ver se chega ou não chega alguém, ó, o Tiago e o João são coautores
do furto, enquanto que o Fernando é partícipe, porque ele está olhando, ele está prestando auxílio. Tá bom, turma? O que isso muda? Para a teoria monista, nada, porque autor, coautor e partícipe respondem pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade, certo? Mas o que a gente tem que conhecer são os artigos 29, parágrafo 1º e 29, parágrafo 2º, que é muito fácil, porque a segunda fase é com consulta, é só ler. Se o juiz entender que o partícipe teve uma participação de menor importância, então se você for advogado do partícipe e você julgar que a participação dele é de menor importância, você pode pedir para o juiz reduzir a pena dele de 1/6 até 1/3. Artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Participação de menor importância. Agora, o parágrafo 2º fala da participação em crime menos grave. Participação em crime menos grave. Então a prova fala, se o partícipe quis praticar crime menos grave, ele deve responder por esse crime. Se o resultado ocorrido fosse previsível para ele, aí ele continua respondendo pelo mesmo crime, mas a pena dele será aumentada até a metade. Professor, não entendi. Ué, o Tiago e o João não entraram na casa do Nelson para furtar e o Fernando é o partícipe, tá do lado de fora. Vamos imaginar que a prova coloque que lá dentro existia a mãe do Nelson, sem que o Tiago e o João soubessem. E aí, como ela tentou reagir, eles acabaram matando. Ué, o Tiago e o João agora são coautores de um latrocínio, um roubo seguido de morte dentro da casa do Nelson. O que você poderia alegar como advogado do Fernando? Participação de crime o quê, senhores? Menos grave. Por quê? Porque você pode alegar que ele foi lá não para praticar um latrocínio, ele foi lá para praticar um crime menos grave, furto. Então ele tem que responder pelo crime de furto. E se o resultado fosse previsível para ele, aí você fala que o crime dele é furto, mas a pena aumentada até a metade. Um negocião pro partícipe Fernando, essa tese de defesa. Tá bom, turminha? Beleza, agora, olha só que interessante. Em relação à participação, o Código Penal, isso já caiu na segunda fase, adotou a teoria da acessoriedade limitada. Em relação à participação, o Código Penal adotou a teoria da acessoriedade limitada. O que é a teoria da acessoriedade limitada, professor? Uma teoria muito fácil. Para que haja participação, basta que o autor pratique fato típico e antijurídico. Por que fato típico e antijurídico? Não necessita que o autor tenha culpabilidade. E você vai entender a inteligência dessa teoria. Ué, é muito comum que quando há um menor de 18 anos envolvido, as pessoas joguem a responsabilidade para quem? Para o menor. Então houve um furto na casa do Nelson. Eu, Thiago, subtraí com o Carlinhos, um adolescente de 16 anos. Aí na hora que a casa cai, o que eu falo? Olha, eu não entrei na casa, quem entrou na casa foi o Carlinhos. Então quem é o autor do furto? O Carlinhos. Ele que estava subtraído. Eu só fiquei olhando, eu sou partícipe. Ué, veja, o Carlinhos praticou fato típico? Sim. O Carlinhos praticou um fato que além de típico é antijurídico? Sim. Mas o Carlinhos tem culpabilidade? Não. Ele não é imputável. Ele é menor, artigo 27. Ele praticou um ato infracional. Mas então e o Tiago? Vai ficar impune? Não. Pela teoria da acessoriedade limitada, mesmo o autor não tendo culpabilidade, mesmo o autor tendo praticado um fato típico e antijurídico, eu estou ferrado. Por quê? Porque o Brasil adotou a teoria da acessoriedade limitada. Basta que o autor tenha praticado um fato típico e antijurídico. Não é necessário que ele seja culpável. Beleza? Qual é o limite para o concurso de agentes? Eu já expliquei. O limite para o concurso de agentes é a consumação do crime. Então, como assim, professor? Não entendi. Essa é clássica de OAB. Como assim essa é clássica de OAB? Para que você possa falar que existe concurso de agentes, o limite é a consumação do delito. O autor, o coautor e o partícipe precisam entrar no acordo de vontades antes da consumação do delito. Porque se eles só entrarem com esse acordo de vontades após o crime já estar consumado, não teremos concurso de agentes. Veja, nós teremos por parte do partícipe um crime autônomo. Eu vou explicar com os exemplos da prova. Ué, essa é uma questão que também cai muito na primeira fase. É aquela questão assim, galerinha. É aquela questão assim. Muito simples, né? Eu quero furtar o carro do Nelson. Só que eu não tenho onde guardar. Antes de furtar o carro do Nelson, eu ligo pro João e falo: João, eu vou furtar o carro do Nelson. Você me pode emprestar a sua garagem? Ele fala: traz.
Então, olha, quando que o João virou partícipe? Quando que ele tá me emprestando a garagem? Antes do furto tá consumado. Então a prova pergunta, qual é o crime do Tiago? Furto. Eu sou autor. Qual é o crime do João? Também é furto e ele é partícipe. Mas olha a diferença. Vamos imaginar que eu já tenha furtado o carro do Nelson. E depois que eu já tô com o carro fora da casa do Nelson, que o furto já tá consumado, eu percebo que eu não tenho aonde guardá-lo. Aí eu ligo pro João e aviso, ó, furtei a casa do Nelson, tô com o veículo dele, eu posso esconder na sua casa? O João fala, pode. Ele é partícipe do furto? Não, porque quando ele ingressou na minha história, o furto já tava o quê, galera? Consumado. Então a prova vai falar qual é o crime do João? O crime é autônomo, e aí depende da informação. Se a prova falar que o João simplesmente escondeu o carro porque ele é meu amigo para me ajudar, o crime dele é favorecimento real, porque ele escondeu a coisa pelo fato simplesmente de ele ser amigo do réu, certo? Agora, se a prova falar que o João recebeu o carro com expectativa econômica, ele me cobrou 10, 20% do valor do carro, veja, significa que o crime dele é patrimonial. O crime dele vai ser o crime de receptação nos termos do artigo 180 do Código Penal. Perfeito, doutores? Beleza? Cuidado com aquelas figuras, né, que a prova vai tentar falar para você. Que figura, professor? Que figura? A história da autoria colateral e a história da autoria incerta. Autoria colateral é quando duas pessoas praticam o crime ao mesmo tempo, sem saber a intenção de uma ou da outra. Por quê? Se eles tivessem combinado, seria concurso de agentes. Então vamos imaginar, o Nelson está passando, o João e eu atiramos do Nelson ao mesmo tempo. O João não sabe da minha vontade, eu não sei da vontade do João. O João atirou de 12, eu atirei de 38 e o João acabou matando o Nelson, certo? Então a perícia na autoria colateral consegue apontar quem é o autor do tiro que matou o Nelson. Se consegue apontar, veja, o João é homicídio consumado e eu tentativa de homicídio. Porque se você lembrar das aulas lá atrás, isso vai ser uma concausa absolutamente independente, concomitante, logo rompe o nexo causal. Então eu vou responder só pelo que eu pratiquei. Qual é o meu crime? Tentativa de homicídio. Mas cuidado com a autoria incerta. A autoria incerta é o exemplo, a história é a mesma. É quando duas pessoas, sem estarem combinadas, sem saber uma da outra, cometem o crime ao mesmo tempo. Mas olha a diferença da autoria colateral para a autoria incerta. Nós não conseguimos apontar o resultado praticado por qualquer um dos dois, com certeza. Vamos imaginar então, o Nelson passa, eu atiro, o João atira. O João atirou de 12, eu atirei de 38. Os dois acertou a cabeça. O perito não consegue falar quem que matou, se foi a 12 ou se foi o 38. Logo, tendo em vista que não há concurso de agentes, o que vai acontecer? Rompe aqui o resultado para os dois. Veja, isso é muito louco, mas é assim, galera, não assusta. Como a perícia não consegue saber exatamente qual é o resultado praticado pelos dois, veja, a única coisa que a gente tem certeza é que os dois tentou matar. Então, mesmo Nelson tendo morrido, os dois vão responder por tentativa de homicídio, tá bom? É assim mesmo, certo? O artigo 30, ele fala o seguinte, ele cai demais, então cuidado agora. O artigo 30 fala assim, ó, circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando forem elementares do crime. E, obviamente, salvo quando o outro souber da existência dessa circunstância. Tiago, não entendi. Vamos lá, vou repetir. Olha o artigo 30, lê comigo. Circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, exceto quando forem elementares do crime. E aí você já sabe o que é elementar, o que é circunstância. Elementar é aquela informação que se você retirar, o crime o quê? Some, desaparece, certo? A circunstância pessoal é aquilo que é o quê? Relativo apenas ao réu. Logo, circunstância de caráter pessoal não se comunica, salvo quando for elementar do crime. Vamos entender. Então, vamos imaginar que um estuprador, né, turma, acabe molestando a minha filha, certo? Aí eu vou lá e mato o estuprador. O que eu tenho, turma? Eu tenho um homicídio privilegiado, porque por força ali do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, se eu pratico o homicídio mediante relevante valor moral,
eu tenho direito da redução da pena de 1/6 a 1/3. Isso se chama homicídio privilegiado. Mas vamos imaginar que a hora que eu chego, o João fala, por que você tá nervoso? Eu falo, porque estupraram a minha filha, eu tô atrás do cara. O João fala, vamos. Então o João e o Tiago matam o estuprador da filha do Tiago. Ó, essa é uma circunstância pessoal de quem? Do Tiago. Ela é minha filha, não é filha do João. A pergunta é, o meu homicídio é privilegiado, vai ter a redução da pena. Mas e o homicídio do João? Ele é privilegiado? Vamos pensar. Circunstância de caráter pessoal não se comunica, salvo quando for elementar do crime. Veja, é elementar do homicídio matar o estuprador da própria filha? Não. Então essa informação não é uma elementar, porque se você retirar, o crime continua sendo de homicídio. Então se comunica com o João? Não. O meu crime é homicídio privilegiado e o crime dele é de homicídio. Mas olha só, vamos inverter. Agora vamos fazer um exemplo que vai comunicar. Eu sou funcionário público, isso é uma circunstância pessoal minha. Então se eu entrar dentro do fórum e subtrair bens, né, utilizando a facilidade do meu cargo, né, que estão sobre a guarda da administração pública, qual vai ser o meu crime? Peculato. Mas o João, sabendo que eu sou escrevente, que eu trabalho no fórum, eu convido ele e ele fala, beleza, eu vou. O João é funcionário público? Não. Então na hora que nós subtraímos os bens, o meu crime é peculato. E o dele? Vamos ver? Pensa, ser funcionário público é uma circunstância pessoal minha. Mas nesse caso, ser funcionário público é elementar do peculato? Sim, porque se você retirar essa informação, não é peculato. Se eu não fosse funcionário público, o meu crime seria furto. Então agora o João se deu mal, porque eu respondo por peculato e ele também. Mesmo não sendo funcionário público, a minha circunstância pessoal, como é elementar, vai se comunicar para o João, turminha. Beleza? Esse é o artigo 30 do Código Penal. Circunstância de caráter pessoal não se comunica, exceto quando for elementar do crime. E o artigo 31 do Código Penal fala, né, turma, da participação impunível. O que é participação impunível? Ela fala, né, se o crime não chega sequer a ser tentado, o partícipe não vai ser punido. Como assim? Ué, eu instigo o João a subtrair um supermercado, a furtar, a assaltar, a roubar um supermercado. Qualquer crime que seja. Ué, se o João nunca for, pelo menos, tentar praticar o crime contra o supermercado, qual é o crime dele? Nenhum. E o meu? Também não. É a participação impunível. A participação não é punida se o crime não chega sequer a ser tentado. Tá bom, galera? Beleza? Eu sei que foi um bloco repleto de informações. Eu sei que foi um bloco mais rápido do que o comum, mas não interessa, turma. O importante é o conteúdo. Se você não entendeu, volta, escuta quantas vezes for necessário. E se você não ainda tiver entendido a matéria, você sabe onde me encontrar. contato@professortiagoperes.com.br, contato@professortiagoperes.com.br. Você que é meu aluno, você tem o material escrito, consegue ler aí quantas vezes que você quiser. Então não chora, não desespera, continue estudando, que eu tenho certeza que não vai dar certo. Já deu. No próximo bloco, no nosso 12º, né, turma? 12º vídeo, né? Nós vamos falar sobre concurso de crimes, tá bom? Não vai mais ser concurso de agentes, vai ser concurso de crimes. Um bloco também extremamente rápido, mas de bastante valia para o nosso exame 22 da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Fiquem com Deus, vamos estudar que vai dar certo. Tchau!